Olá, boa noite, pessoal. A gente está aqui com mais um encontro do Clube de Leitura Leia Latinoamérica para falar de literatura e de arte de América Latina, né? Sempre numa perspectiva assim de pensar na gente também como latino-americano, né? E onde é que a gente se insere, como é que a gente se conecta, né? Eu hoje vai ser o primeiro encontro que a gente vai falar sobre teatro, né? E eu fico muito feliz, assim, porque é um trabalho que pensa essa integração, que eu acho que é, é talvez meu principal objetivo com o Clube de Leitura, né? Pensar na gente como América Latina e o que a gente pode aprender, o que a gente pode ver e conhecer da América Latina. E eu tenho aqui como convidadas, né, as cabeças, né, que pensaram, que idealizaram esse projeto tão bacana, que é a peça Mais Futuro que Passado, a Mais Futuro que Passado, que é uma peça que fala de uma pesquisa, de uma busca por conhecer, né, artistas latino-americanas, né, e, bem, não vou falar mais, não, vou deixar que elas falem. Boa noite, Clarice, boa noite, Daniele. Boa noite. Olá, boa Boa noite. noite a todo mundo aí, quem estiver aí. E vou começar perguntando para vocês como é que foi a gênese desse projeto, como é que surgiu a ideia, de onde veio, enfim, como é que começou tudo isso. Quer começar? É sempre difícil pensar onde começa, porque quando eu começo a pensar onde começou, eu acabo indo muito lá atrás. E eu acho que começou mesmo, assim, desse encontro, né, entre nós duas, né, porque acho que essa peça foi um encontro de desejos, né, assim, de lidar com algumas coisas no teatro. Então, eu imagino que tenha também, tem os meus começos, tem os começos da Clarice, tem os começos da gente juntas, né? De toda a equipe também, de né? toda a equipe, né? E aí, enfim, e eu acho que vai tudo muito lá atrás, eu acho, pra gente, né? Nesse processo, a gente consegue identificar, acho que cada uma de nós consegue identificar umas raízes, assim, desses questionamentos muito lá atrás pra gente, mas a gente começou a se encontrar no contexto de umas reuniões do Complexo Duplo, né, que é o grupo que eu dirijo junto com o Felipe Vidal, e a gente tinha uma ideia de fazer um projeto sobre artistas mulheres, e a gente pensou a princípio em artistas que não eram latino-americanas, né, que estavam um pouco no nosso radar ali, e aí logo que a gente começou a desenvolver um pouco, a gente se deu conta dessa falta, né, de que seria mais interessante a gente olhar para a América Latina nesse contexto, né, das artistas que nos formam, e a gente percebeu essa falta, né, um conhecimento muito pequeno nosso, né, de mulheres que são referências nas artes na América Latina, e a gente foi atrás disso, foi correr atrás desse gap, né, e aí começou a Mais Futuro que Passado. Foi isso, Clarice? Foi, eu acho que também é legal falar da relação do documentário, né? A gente desde o início pensou que teria a linguagem do teatro documentário, e em algum momento surgiu esse híbrido entre documentário e ficção. Então a gente tem questões ficcionais que estão ligadas justamente a essa falta de referência que a gente tinha sobre essas mulheres. Então, para lidar com essa falta, a gente inseriu a ficção junto com a pesquisa do documentário. Então, acho que isso também está bem do início. Eu acho que pensando num contexto latino-americano também, é uma referência para mim o teatro documentário contemporâneo latino-americano, né? Então, essa experimentação no teatro também tem uma relação para mim com esse contexto, né, da América Latina. Tem pessoas muito importantes, artistas bem importantes, que trabalham com esse gênero, essa categoria
de experimentação de linguagem, como a Lola Arias, por exemplo, que é uma artista argentina bastante conhecida e que trabalha com essa linguagem. Tem um grupo mexicano muito legal, que é o Lagartijas Tiradas al Sol, dirigido pela Luísa Pardo, que também trabalha com teatro documentário nessa chave, né, da ficção, utilizando a ficção dentro do documentário. No Chile também tem referências bem importantes de teatro documentário, e essa chave da ficção também aparece em algumas peças. Então, acho que essa linguagem né, da qual a Clarice está falando também tem a ver com esse contexto latino-americano. Entendi. Só queria que você explicasse um pouco o que é o teatro documentário, como é que como é que é esse conceito. Vai lá, Dani. Resumidamente. O teatro documentário tem uma história longa, né, uma história longa, se eu pensar a história do teatro, que é muito, muito longa, mas assim, tem pelo menos uns 100 anos que a gente tem conhecimento dessa prática na historiografia teatral, pelo menos na historiografia teatral eurocentrada, né, que eu conheço mais, mas desde o início do século XX, a partir do momento que a experimentação com o cinema, né, desde que entrou o cinema na história, né, o teatro se apropriou dessa possibilidade do recurso de vídeo, né. Então tem um encenador alemão muito famoso, que é conhecido como a primeira pessoa que experimentou essa ideia do teatro documentário, que é o Erwin Piscator, que ele utilizava imagens de cinema, né, reportagens, imagens jornalísticas que eram passadas no cinema, né, em espetáculos dele, e cunhou um pouco essa ideia de teatro documentário. A partir daí, houve muita experimentação. Nos anos 60, bastante também, né, teve uma retomada um pouco dessa ideia. O Peter Weiss, que é um outro encenador e dramaturgo alemão bastante conhecido, também uma referência de teatro documentário. O Augusto Boal, aqui no Brasil, trabalhava com essa linguagem de uma maneira ou de outra. Tem um grupo peruano muito conhecido que chama Yuji Ascani, e que também trabalha com essa linguagem do teatro documentário desde os anos 60, 70. E, assim, o teatro documentário é uma forma de teatro que lida com documentos, com fatos reais, com narrativas historiográficas, muitas vezes com uma perspectiva crítica, muitas vezes com o desejo de trazer, digamos assim, a história pelo ponto de vista dos perdedores, né? De trazer outras narrativas, de questionar as narrativas dominantes, e de trazer esses dados, né? Esses dados do real. Muito do teatro biográfico ou autobiográfico pode ser chamado de teatro documentário também. Enfim, as categorias, elas são maleáveis, né, e vão se mesclando com outras linguagens. Acho que muito se fala também em teatros do real, né, o teatro documentário estaria dentro dessa categoria tão ampla chamada teatros do real. Enfim, mas eu acho que tem um jogo muito, principalmente essa noção de teatro documentário que se faz hoje em dia, tem muita relação com o próprio cinema documentário contemporâneo, né? É uma prática de documentário que se sente à vontade com a criação ficcional, né? Que não tem um compromisso com a verdade no sentido da acuidade histórica, digamos assim, acadêmica, por assim dizer, mas que tem um compromisso com seus argumentos, com o que está querendo dizer, com o tipo de questão que está querendo colocar. E acho que muito do teatro documentário contemporâneo tem mais a ver, talvez, com propor questões, com fazer perguntas, né, para o mundo contemporâneo, para fazer perguntas para o passado e para a história do presente também. E as variações de linguagem em termos de encenação são imensas. Bacana. Não, é interessante, e essa proposta que você fala, né, de
de contrapor uma narrativa dominante, tal, acho que tem tudo a ver com a América Latina, né? Então, acho que não é à toa que entrou tanto em vários lugares, assim, e para mim é uma novidade que esse teatro não é novidade. Eu achei que fosse mais recente, né? Mas realmente é uma proposta muito... eu acho que é muito política, né? Acho que não dá para dizer que não é, e eu acho que tem muito a ver com os tempos que a gente vive, né? Agora apontando mais para a peça, assim, né, dessa pesquisa que vocês fizeram, dessa busca, né, curiosa de se dar conta de que conhecem pouco, né, autoras, artistas, né, criadoras, enfim, em geral, latino-americanas, né, vocês chegaram numa seleção, numa lista, né, de mulheres, eu acho que poderiam ser muitas mais, né. Como é que vocês chegaram? Como é que foi a pesquisa para chegar? Como é que foi o critério? O que vocês pensaram? E como é que foi a busca? Né? Foi azarosa? Ou vocês pensaram no caminho? Como é que foi isso? A gente partiu, logo que a gente começou a pensar no projeto, a gente pesquisou muitas coisas na internet, e a gente viu que tinha uma exposição nos Estados Unidos, que depois foi para São Paulo, que era Radical Woman, que a gente começou a ensaiar em dezembro de 2016? 16. Então, e a exposição seria em setembro de 2017, mas a gente entrou em contato e perguntou se eles teriam uma lista dessas artistas latino-americanas. E eles enviaram para a gente essa lista. Então, na verdade, acabou sendo o nosso escopo de pesquisa. Então, a gente decidiu se concentrar por uma questão dramatúrgica nas artistas que já tinham morrido e também o que foi possível no tempo do ensaio, que eu acho que foram 3 meses. Então, cada artista da criação, que também... A gente tem mais uma dramaturga, que é a Mariana Barcelos, tinha uma assistente de direção, que era a Tainá Nogueira, e a Cris Larim e a Tainá Longras são atrizes. Todas traziam composições, cenas e pesquisas performáticas a partir da vida e da obra dessas artistas que a gente não deu conta de todas dessa lista, foi impossível pelo tempo. E, além disso, a gente foi criando uma linha do tempo com as artistas que a gente ia levantando e cruzando essas biografias a ponto de que... Vou falar das cartas, tá? De que a gente criou... a peça ela é entrecruzada, a dramaturgia é ligada por cartas que conectam essas artistas. E, enfim, de uma certa maneira foi isso. Além delas aparecerem tanto no contexto, sei lá, da fala direta sobre elas, de uma narrativa direta, elas aparecem também direto ou indiretamente nessas cartas que estão no contexto da dramaturgia. É isso? Mais alguma coisa? É isso. Teve um pouquinho de acaso, né? A coisa da casa é perfeita. Porque a gente acabou, como eram muitas, a lista que veio para a gente foi uma sorte, né, imensa a gente encontrar essa exposição, porque eles facilitaram muito, né, assim, e foram super generosos com a gente, né, responderam imediatamente. E aí, quando a gente começou a pesquisar, a gente não tinha um critério, né, a priori, a gente começou a sortear. A gente sorteava os nomes entre a gente para pesquisar, e isso foi um dado de escolha, assim, o acaso. E tinha brasileiras nessa lista também, né? Sim, temos artistas brasileiras. Sim, né? Porque na peça aparecem artista plástica, né, cantoras, né, aparecem artistas mas mais variadas, né, tipo de arte, né? Escritoras também, não é isso? Na peça. O foco do que seria a pesquisa das figuras das pesquisadoras, né, são artistas das artes visuais ou seria das artes plásticas ou da performance. Mas a trilha é também toda em homenagem a cantoras
latino-americanas, então, sim, tem esse cruzamento. E o teatro acaba, a gente vai sempre falar direto ou indiretamente, embora não seja o foco central da pesquisa. E teve assim uma entrada, né, incidental de uma outra referência fora desse escopo, como por exemplo, né, a Raquel Tel, que é a nossa figurinista, trouxe, por exemplo, uma referência de um desfile protesto feito pela Zuzu Angel, e que foi a inspiração para o figurino. A proposta dela de figurino foi inspirada nesse desfile protesto. E aí entrou a Zuzu Angel no nosso escopo da peça, né? Então, assim, tem umas presenças incidentais, assim. Verdade. De fora das artes visuais, mas realmente, como a Clarice falou, o centro, né, da pesquisa foi nas artes visuais. Não, e é interessante porque isso dá uma riqueza, né, mostra como esse universo se cruza, né, e especialmente pelas cartas, né, eu acho que um sabor especial da peça, eu acho que está nas cartas, né, nas correspondências, né, e aí eu queria que vocês comentassem um pouco, né, sobre esse diálogo entre essas mulheres nessas cartas. Bom, a gente, para falar disso, a gente precisa dar spoiler da peça. Então é melhor, vamos ver como é que a gente faz sobre isso. Sim. Eu não sei muito como falar sem dar o spoiler, se a Clarice quiser Peraí, eu vou tentar, vamos lá. Vou tentar fazer toda uma sem dar o dramaturgia. spoiler. Como é que fazer isso? Não, acho que vocês podem tentar falar de uma maneira geral, tipo, o caminho que vocês chegaram nessas cartas. Aliás, a ideia das cartas em si, podem falar sobre isso. Como é que vocês pensaram na estrutura da peça a partir dessas cartas, né? Como é que chegaram na ideia das cartas? Bom, precisava conectar essas artistas, muitas vezes distantes territorialmente, né? Então, eu acho que o que é possível dizer, assim, sem dar o spoiler, é que as cartas são uma maneira de conectar artistas que viveram em territórios diferentes e suas obras, os seus diálogos artísticos, colocar esses artistas em diálogo, de alguma maneira, através dessas cartas, fazer essa reunião. Sim. E mais nada, podem falar, né? Se não dá spoiler. Eu tenho dúvida mesmo. Assim, a gente tem que entender, né? Porque é realmente muito difícil começar até a falar sem dar spoiler, mas, por outro lado, também, né, assim, a gente está fazendo essa peça há tantos anos, e, enfim, acho que não sei se é tanto um problema, assim, mas eu tenho essa mania de falar das coisas, assim, sem nem avisar que vai dar spoiler, e às vezes eu já dou, então, pelo menos agora eu lembrei. Mas não é um problema, assim. Vocês acham que é um problema a gente falar abertamente? Não, acho que nesse contexto, acho que não. Bom, então, vou falar que as cartas, na verdade, elas são a ficção, uma das camadas de ficção da peça, né? Então, na verdade, elas foram criadas em processo também, não pelas artistas latino-americanas, mas pelas artistas da própria peça, por todo mundo que estava nesse processo de criação da peça. Só que elas parecem muitas vezes reais nesse sentido, porque elas são permeadas de falas originais dessas artistas, ou de ideias de movimentos artísticos, ideias que elas defendiam, dados biográficos. Então, tudo isso dá esse contexto. Então, não dá para dizer que elas são só ficção também, porque elas são ficção na sua forma, mas são reais, muitas vezes, no conteúdo, né? E isso partiu um pouco do nosso processo de ensaios, né? Eu gosto muito do formato, né, de carta, gosto muito de ler carta, acho muito interessante, gosto muito de escrever no formato de carta, mas isso não estava assim, né, não estava projetado, né, para a peça, mas foi um dos exercícios que a gente fez no início, em que cada artista fazia uma composição a partir de uma artista, né, como a Clarice falou, e em determinado momento, né, eu propus que elas escrevessem cartas umas para as outras, se colocando no lugar daquelas artistas. E aí teve um ensaio em que a gente leu essas cartas, e ali eu acho que a gente entendeu que isso seria o fio condutor da dramaturgia, né? Porque acho que fez muito sentido para a gente ali, porque
ao mesmo tempo, a gente elaborando sobre elas e uma tentativa de realmente colocar as falas delas ali de alguma forma, né? Então, elas são falas emolduradas por um contexto ficcional, mas elas são muito coerentes, e tem citações inteiras, né? Tem coisas que a gente tirou de entrevistas, de artigos, né? Elas são muito próximas do que seria. São curtas também, então a gente não inventou tanto assim, mas o fato de que essas cartas existem é uma parte importante da ficção da peça, né? Da estrutura ficcional. Sim, né? Não, sem dúvida, é uma forma de aproximação a esses textos, ao pensamento dessas mulheres. A carta dá um caráter pessoal, né? Às vezes parece que está falando com a gente, né? Também isso, eu acho que tem uma coisa de se abrir, de falar, eu acho que isso dá um sabor especial, né? E eu ia perguntar sobre a Ana, mas eu acho que, né, você está falando de spoiler, né? Vou deixar passar, né? Mas Que é um a gente pode personagem... falar sobre a Ana também, porque a Ana acho que é mais fácil. Né? Você quer falar, Clarice, sobre a Ana? Posso falar? Pode, não vou fazer, já tô essa. Não, é que a Ana, ela de alguma forma, ela é um jeito híbrido entre o spoiler e o não spoiler. Ela é essa personagem ausente, né? Porque durante a nossa pesquisa a gente encontrou determinadas biografias, modos de vida muito comuns, e pode ter sido pelo acaso, mas como começou a ser uma reincidência de biografias, formações e trajetórias, isso começou a apontar para um lugar de que estavam faltando nessa historiografia que chegou ao museu, né, a essa exposição, outras artistas que não tinham tido a oportunidade, por exemplo, de se projetar fora do Brasil. A gente na pesquisa que a gente teve, né, com certeza haviam mais, mas a gente só teve uma referência de artista visual negra, e indígena acho que não tivemos, né, diretamente. Então, a gente estava lidando com esses apagamentos, porque certamente elas existiram, elas existem, mas nesse quesito tem uma camada de apagamento. Então, a Ana, de alguma maneira, é essa figura que não estava no contexto dessa lista, né? Que não teria entrado para a história, né? Exatamente. Dessa maneira, assim, um lugar social, né? Acho que ela representa, assim, um lugar social, ou alguns lugares sociais, né, que não entram para essa história da arte, né, para essa história da arte da qual a gente está falando, né. Porque mesmo essas mulheres que a gente já eram desconhecidas para a gente, mas entraram para essa história da arte, né, isso. Sim. Enfim, agora já saindo um pouco da peça e pensando nas mulheres, assim, nesse pós, né, depois da pesquisa, depois de ter realizado a peça, o que ficou, assim, para vocês, assim, pensando, né, a peça de 2017, não é isso? 2017, sim. 2018, sim. Né? 2017. E ela, o que deixou para vocês, o que ficou dessa pesquisa, dessas mulheres, como, se vocês estão vendo que mudou alguma coisa nesse processo, vocês aguçaram o olhar, assim, nessa questão da visibilidade que a gente está falando, e mais especificamente na questão de a gente conhecer aqui no Brasil artistas latino-americanos. Olha, tentando responder um pouco, assim, o que eu vejo é que, para mim foi muito importante esse processo todo, né? Também como crítica de teatro e como curadora, isso apareceu muito para mim, mas isso aparece essa coisa avassaladora que é essa ideia de supremacia branca que vem na história da arte, nos modos de produção, né, não só das artes visuais, mas também do teatro, da dança, enfim, né, de tudo que nos rodeia, né. Eu acho que uma coisa que a peça traz é que
o racismo, né, o classismo, esses problemas todos, eles estão na arte, eles não, assim, a gente não está longe deles por estar no ambiente da arte. Não que eu tivesse essa ilusão, mas é porque eu acho que talvez seja ainda mais forte. Você sabe, assim, é muito forte. É uma coisa muito... É avassalador mesmo, e é muito difícil... É muito difícil de se posicionar contra, digamos assim, no fluxo das coisas. É sempre um esforço de interrupção, você querer... Eu digo, não estou falando sobre outras pessoas, não, estou falando dos meus próprios projetos, estou falando da minha, né, da minha própria dificuldade mesmo, assim, de entender que mudar uma cultura tão arraigada e vendida para a gente, assim, de uma maneira tão de cima para baixo, é um esforço de interrupção mesmo. Não é uma coisa assim que você consegue, é um dado que você consegue inserir e ele vai fazer parte, sabe, vai ser assimilado na sua prática. São esforços de interrupção muito fortes e contra uma corrente que é muito forte. Essa história da arte, a história do teatro, eurocentrada, branca, rica, é um troço avassalador, é muito poderoso, né? É muito poderoso. E vem com uns argumentos, assim, que dá um trabalho imenso de você desmascarar esses argumentos, porque são falsos argumentos, muitas vezes. E o que eu vejo é que é um esforço muito grande de interrupção de fluxos, de interrupção de fluxo, né, pensando assim, do ponto de vista que eu, como crítica curadora branca de classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, não é uma chavinha que vira, é uma chave imensa, assim, é um trabalho contínuo, né, árduo de virar, e você precisa estar conectado com pessoas que querem fazer isso também. Não é muito difícil fazer essa virada isoladamente, assim, você tem que procurar os parceiros e colaboradores que estão com a disposição de te ajudar a virar essa chave, de virar essa chave com você, e sabe que também estão nesse empenho, porque para entrar nos contextos, assim, nos circuitos, é avassalador, assim, é muito difícil de mudar alguma coisa. Pelo menos essa é a minha experiência, assim, até agora. E tem havido algumas iniciativas, assim, eu até fiz algumas lives com iniciativas interessantes, de uma revista Punhado, que publica aqui no Brasil autoras latino-americanas, tem também com essa preocupação de representatividade, de negras, indígenas, né? Também fiz uma live de uma editora lá de Buenos Aires, que está publicando autoras em português, mais especificamente autoras brasileiras, e também com foco nas autoras periféricas, negras, né? Existem algumas iniciativas, né? Ainda são poucas, né? Mas tem acontecido algumas coisas que ajudam a gente a acreditar que isso pode mudar ou está mudando, né? Acho que o que você está falando sobre decolonialidade é uma coisa que a gente está falando agora, né? E está surgindo essa discussão. Acho que isso é muito, muito importante nesse momento. Então, enfim, só para a gente sentir que a gente não está sozinho, não tá, que vocês não estão, que essas discussões não estão, né? Para quem está ouvindo, enfim, está vendo, pensar que estão acontecendo algumas coisas, né? Sim. Porque o buraco é muito embaixo, né? Assim, é pior nos lugares que a gente não vê, né? Assim, eu tenho essa impressão, sabe? Eu não sei dizer, assim, por exemplo, que outras artistas latino-americanas eu passei a conhecer depois que a gente fez o projeto. Entendeu? Eu ainda estou, assim, com aquelas, ainda estou, sabe, assim, não é uma, assim, não foi uma, até porque, assim, também não pesquiso artes visuais, mas, assim, com relação ao teatro latino-americano, tenho tentado conhecer o teatro latino-americano também, mas eu também vejo que eu esbarro nas mesmas coisas, os canais, para mim, continuam os mesmos, então,
eu também continuo sempre assim, o que eu vejo de teatro latino-americano, que eu escuto falar de teatro latino-americano, já é também no mesmo lugar que eu conhecia antes, porque eu ainda estou com os mesmos canais, enfim, é porque assim, não é tanto uma coisa individual só, é muito uma coisa individual, mas você precisa encontrar os contextos, né? Você precisa encontrar onde estão as possibilidades de você, né, conhecer, sei lá, conhecer, porque não é só conhecer mais, né? É conhecer de maneira diferente também, né? O olhar também é uma coisa que essa peça me ensina até hoje, né? Eu penso muito nela até hoje, foi a primeira peça que eu dirigi, então ela é muito importante para mim, foi uma coisa muito marcante para mim, eu aprendo com ela até hoje, eu acho que, assim, ainda estou no esforço, e acho que não vai parar, né? Mas de tentar mudar a forma de ver mesmo, né? Até a forma de ver as coisas que eu admirava, os artistas que eram referências para mim. Às vezes eu acho que eles ainda são, e aí tem, né? De repente cai uma ficha e é muito doido, porque eu vejo assim, sabe, cai um monte de coisa de repente, né? Assim, caem muitas referências também, assim. E isso às vezes é difícil de você se desapegar de coisas que eram importantes para você e que você vê que aquilo não combina mais com uma outra forma de ver o mundo. E aí né, são perdas importantes, mas elas são processuais, né? É muito. Eu tive uma formação realmente muito, muito eurocentrada, e isso é muito. Acho que a Clarice deu uma caidinha. Isso, enfim. Acontece. Espero que ela volte, essas coisas acontecem. Não, então, aproveitar que ela está com problemas, queria que você falasse agora, vamos falar um pouquinho de cada uma, né, Daniele, para você falar um pouco você está falando que conhece, né, que você tem trabalhado não só produzindo, mas também com formação, né, dentro do teatro, com conexões aí com grupos na América Latina, no Chile, na Colômbia, enfim, né, que é o Complexo Sul, né, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como é que tá, e o que está rolando agora. Sim, bacana. Tá. Ai, tomara que a Clarice volte. Deixa eu buscar ela aqui. Então, a Complexo Sul é uma plataforma de intercâmbio internacional, foi criada por mim, pelo Felipe Vidal, pelo Paulo Matos. A Clarice está voltando. Voltei, minha internet está ruim, gente. Clarice Wagner me perguntou da Complexo Sul, eu estava começando a falar, mas eu acho que se você quiser, de repente, né, porque só eu respondi a questão anterior que ele colocou, não sei se você... Não, pode seguir. Tá. Então, a Complexo Sul tem esse objetivo de promover o intercâmbio entre artistas da cena na América Latina. É um projeto que partiu de outras plataformas já existentes. A primeira delas é a Panorama Sur, na Argentina, que foi a que começou né, que é um lugar uma plataforma de formação de dramaturgia contemporânea, e que agora se coloca, né, também como uma plataforma de intercâmbio internacional. A Experimenta Sur, da Colômbia, e a Movimento Sur, do Chile, que é da dança contemporânea. Essas plataformas já existiam, a gente achava elas bem interessantes, e a gente achou que fazia falta uma aqui no Brasil, e a gente propôs, né, junto com o pessoal do Goethe Institute, no Rio de Janeiro, de criar uma plataforma Sul. E aí a gente criou o Complexo Sul, como um desdobramento de um trabalho do nosso grupo, que é o Complexo Duplo, e começamos em 2018, tivemos uma primeira edição, e agora estamos fazendo uma segunda edição voltada para a linguagem da palestra performance, e tentando criar espaços de intercâmbio com a ajuda desses parceiros, dessas plataformas, né? Também não é fácil, não é assim, ok, criamos esse projeto, então agora está aí, pronto, intercâmbio feito. Não, né, é uma construção, porque também cada um, né, está no seu calendário de atividades, e 2020 foi um ano difícil para todo mundo, mas essa perspectiva de fazer as coisas online talvez tenha tornado as coisas um pouco mais possíveis para a gente esse ano.
Talvez se não fosse online, a gente talvez não tivesse conseguido também fazer uma edição, né? A gente não sabe o que teria sido desse ano de 2020, né? Eu acho que não tinha alternativa para ele, na verdade. Só tinha essa versão de 2020 para entrar. E está sendo bastante interessante, né? Está todo mundo com muitas atividades nesse final de ano, então está tudo muito corrido, mas estamos tentando nos falar e nos frequentar. E agora, por exemplo, vai ter uns laboratórios criativos que têm a possibilidade de pessoas se inscreverem de qualquer país da América Latina. É claro, a gente sabe, né, que tem o problema da língua, não é fácil não é todo mundo que entende espanhol ou português, né? Então, estamos tentando também, e aí nas 3 primeiras semanas de dezembro temos alguns workshops que vão ter participantes de diferentes países e ministrantes do Brasil e da Colômbia. Então, acho que é uma possibilidade que a gente tem de trocar um pouco nesse lugar, né? De conhecer, de artistas brasileiros conhecerem artistas de outros países da América Latina e, enfim, esse é o que a gente está conseguindo nesse momento com essa edição da Complexo Sul, que tem esse apoio do Goethe Instituto do Rio, do Consulado da Alemanha no Rio e do Itaú Cultural, que foram as instituições que viabilizaram esse projeto nesse momento e ajudam a dar uma continuidade para ele, porque é muito fôlego. A gente precisa de muito fôlego para conseguir articular, né? Parece que não está dado, né? As políticas culturais no Rio de Janeiro não existem. Existem algumas, mas mesmo assim no que a gente tem de possibilidade, assim, não tem muito estímulo. Tem um ou outro projeto que prevê esses intercâmbios, né, como o Iberecena, por exemplo, que é super importante, mas são pouquíssimos projetos que entram, enfim, então a gente não tem muito incentivo, digamos assim, de fora para dentro para fazer projetos como esse, né? É muito de um desejo dos realizadores mesmo, de correr atrás disso. Mas eu acho muito importante, né, a gente tentar esse diálogo. Acho que o Rio, assim, uma coisa muito do Rio de Janeiro também, né, porque eu e a Clarice moramos aqui no Rio, e a gente tem, né, eu acho que o Rio tem pouco contato com o teatro latino-americano, embora, né, grupos importantes tenham vindo no Tempo Festival, que é um festival importante aqui, no Cena Brasil Internacional, a gente já teve, assim, né, espetáculos vindo aqui na cidade, mas... Mas em outros estados essa presença é mais forte? Eu acho que as cidades, as capitais ali do sul, né, tem mais intercâmbio com a América Latina, São Paulo, né, que tem dinheiro para projetos culturais e, né, políticas públicas e tal. Eu acho que tem bem mais trânsito, assim, do que, né, enfim, do que a gente aqui no Rio. Então. E agora, Clarice, então, queria que você agora falasse sobre um pouco de você, seu trabalho, você que é atriz, né, mas também você tem uma carreira acadêmica, né, também, não exatamente no teatro, mas na literatura, né? Sim. E como é que é essa sua pesquisa sobre indignados? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas narrativas dos indignados e essa busca também dentro da arte. Então, é muito difícil quando eu vou definir meu trabalho, porque eu sou tão nômade que eu até me confundo, né? Eu sou atriz, mas também sou dramaturga, estou em várias frentes, produção e tudo mais. Fiz o doutorado em literatura, trabalho com cinema também, com teatro, e a minha tese, na verdade, falava dos protestos, né, que aconteceram entre 2011 e 2013, no mundo todo. Então, e eu falava muito da performatividade e da teatralidade desses protestos. E aí eu até falava muito da epidemia como filosofia, pensar no contágio dessas multidões. Um pouco profético isso. Foi quando aconteceu mesmo, não acreditei.
E então acho que de um certo modo, toda vez que eu tento dar alguma condensação do que é meu trabalho, eu acho que tem uma relação com perceber o que tem de estético na vida e como que a vida atravessa também os espaços de arte. Eu acho que eu fico, às vezes, quebrando a cabeça, mas acho que é isso. Quando eu pego a performatividade da rua, eu estou pensando como que os movimentos entre arte e vida são tão parecidos, e também acho que nesse trabalho com a Dani, né, que tem essa relação do documentário, eu também agora estou com um podcast chamado Teatro ao Redor, Praça Tiradentes, né? Na Praça Tiradentes, com um colaborador que é o Alex Teixeira, que nós somos roteiristas e locutores, que a gente conta a história dos teatros da Praça Tiradentes e a história da cidade a partir e de um jeito que seria mais teatral, uma influência do rádio teatro. E também tenho alguns projetos que eu pego a teoria e, de alguma maneira, eu performo ela. Então, essa teoria, filosofia e tudo mais. Então, assim, se for para dar uma unidade de alguma coisa do que é esse trabalho, eu diria que seria essa relação entre arte e vida, entre real e ficcional e tudo mais. Certo. Bem, e uma, assim, pensando um pouco nessa, né, o que você está falando de performatividade, do contemporâneo, assim, você acredita que tem uma unidade, assim, você vê uma unidade nessas manifestações, nesse processo, assim, bem, já pensando agora mais recentemente, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Você vê uma onda, uma coisa única acontecendo, ou você acha que pensando especificamente na América Latina também, obviamente, né? Você vê alguma coisa acontecendo como um conjunto, assim? Eu acho que todas as movimentações, as mudanças e os diálogos e tudo isso não acontecem só num plano individual, né? Então, acho que todos os processos, a gente tem a sensação de que está tudo ligado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque eu acho que tem essa relação de retroalimentação mesmo. Um movimento influencia o outro, um direcionamento político influencia o outro. Então, eu gosto de pensar muito nessa filosofia das coletividades, da massa, da multidão. Então, eu acho que sim, tem muitas transformações sempre em curso, e esse é um período em que que diversas correntes políticas estão muito fortes, às vezes muito extremas, assim. Certo. E pensando enfim, nas descobertas assim que a gente tem feito da América Latina, vamos falando de literatura, né? Assim, que é a proposta principal assim do clube é falar de literatura latino-americana. Eu queria que vocês comentassem assim o que vocês estão lendo, ou leram recentemente, o que vocês estão, qual é a relação de vocês com esse texto, com essa, ou mesmo com a arte, né? Acho que a Daniela já falou um pouco, mas mais especificamente da literatura agora, o que vocês estão em contato, assim, e recomendo? Eu agora não estou lendo especificamente nenhuma latino-americana. Eu estou lendo a Octavia Butler, o Kindred, que é uma autora afro-americana e de ficção científica. Mas, enfim, acho que... E tenho procurado ler autoras brasileiras contemporâneas. Eu li... deixa eu ver aqui, só fazer uma colinha... Agora, recentemente, eu li a Amora, que é um livro, deixa eu ver qual é, da Natália Borges Polesso, foi o último que eu tinha lido antes, que são vários contos contos com a temática lésbica, e tenho tentado ler bastante brasileiras, na verdade. Que ótimo. Sim, ela que tem sido publicada fora do Brasil, na América Latina. Ela está em algumas antologias, assim, né? É interessante isso, né?
E Daniele? Desculpa, você quer falar, Clarice? Não, e antes dela eu tinha lido, porque eu tenho a memória meio ruim, que foi Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, também brasileira, contemporânea, que eu gosto bastante. Legal, que bom. Eu assim, tenho tido bem pouca oportunidade de ler ficção, porque eu tenho dado aula, né? A Clarice também tem dado aula, Bessa, né? Durante esse período de pandemia, né? Porque foi também o que apareceu para mim de trabalho possível. Então, estou aqui no universo do teatro, a cada semana, preparando uma aula diferente, sobre um espetáculo diferente. Então, estou bem, assim, nos registros em vídeo dos espetáculos, que é o que eu mais tenho, com o que eu mais tenho lidado, enfim, também de espetáculos brasileiros, principalmente, porque nesse curso que eu estou dando eu abordo principalmente espetáculos brasileiros ou de língua portuguesa, para que todos os participantes possam compreender, mas no comecinho da pandemia, que coincidiu com uma mini férias que eu teria, eu li um livro de um autor argentino que eu gosto demais, que eu leio sempre, não é uma mulher, que é o Adolfo Bioy Casares, de quem eu sou muito fã, e adoro mesmo, e li o Diário da Guerra do Porco, que é justamente uma novela sobre extermínio de idosos, né? Muito violenta, e eu nem não sabia, assim, era um livro do Bioy Casares que estava assim na minha estante para quando eu tivesse um tempo de ler, e eu peguei para ler sem nem ler sobre ele antes, e achei uma estranha coincidência ler isso no início da pandemia do coronavírus, né? Mas não tenho, e depois acabei outra oportunidade de ler ficção, fui ler a Helena Ferrante, que é da Itália. Pois é verdade, mas é isso, né? Tem que... Não, também não tem que ter vergonha de dizer que Não, tá lendo. não, mas é porque realmente, assim, é isso, né? Tem umas coisas muito antigas na fila, né? Mas eu conheço poucas escritoras, assim, eu não me dedico tanto à literatura, porque nem, por exemplo, ao cinema, que eu também gostaria muito de ver mais e tal, mas eu fico muito tomada pelo teatro mesmo, né? É muita demanda de estudo, né? Tanto para escrever crítica, quanto para dar aula, para, né, escrever artigos, e, enfim, né, participando de curadorias, é muita peça para ver, e eu, sim, fico completamente tomada pelos espetáculos, né? E você, Wagner, conta pra gente o que você está lendo. Eu conto, mas antes eu queria perguntar, e o de teatro, assim, eu li algumas poucas peças que caíram na minha mão, assim, de teatro latino-americano, que eu acho que é uma coisa rara, publicada aqui, eu acho, que era uma coleção de um festival do Sesc, alguma coisa assim, era uma coleção, e aí eu fui lendo, tinha, sei lá, uma peça da Venezuela, outra de Cuba, enfim, é raro encontrar, né, teatro publicado, né. Sim, eu acho que você, Daniela, falou que muito antes de fazer teatro você já começava a ler peça de teatro, né? Foi a sua aproximação, né? E Sim. É uma coisa que eu gosto também de ler peça de teatro, né? Tem, assim, a gente encontra aqui no Brasil peças de escritores latino-americanos ou não? Eu acho que é bem difícil, é bem raro, embora, por exemplo, os argentinos publiquem muito teatro, eles publicam muito teatro, mas aqui, traduzido, eu acho que tem bem pouco. Por exemplo, há pouco tempo saiu umas traduções pela editora Javali, que inclusive é a editora que publicou o A Mais Futuro Que Passado, né? Tem, acho que, umas peças do Calderon, se eu não me engano, é porque tem mais de um Caldeirão, tem Guilherme Caldeirão, porque tem o Gabriel Caldeirão do Uruguai, mas o Guilherme Caldeirão do Chile, tem uns textos dele publicados pela Javali recentemente. Eu acho que tem bem pouca coisa, tem algumas editoras que se dedicam ao teatro, mas não especificamente ao teatro latino-americano. A Lola Ares nem é publicada, no Brasil? Não.
Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Tem até uma tradução de um texto dela na questão de crítica, mas também não sei. E eu acabo não lendo peça, mas eu antigamente lia muita peça, mas eu acabo quase não lendo peça mais. Eu tenho mais estudado teatro por registro em vídeo do que por registro em texto. Bem mais já, há muito tempo. Então, não vejo muita coisa publicada. Sim. Sobre teatro, crítica, ou, enfim, pesquisa sobre teatro, teoria, alguma latino-americana se publica aqui no Brasil ou não? Bom, questão de crítica, né, Daniel? Acho que é o... Não, da revista. Não, eu acho que tem um esforço dessas iniciativas independentes como a questão de crítica, acho que tem um esforço de tentar divulgar, tentar, né, ter um contato com o teatro latino-americano, né, assim, acho que quando tem oportunidade, né, aparece, assim, agora a publicação impressa, de teoria, eu acho que também a editora Javali tem, por exemplo, tem um livro da Sara Rojo, que é sobre teatro latino-americano, se não me engano. Tem um livro do Marcos Alexandre, que é da editora Malê, que é sobre teatro brasileiro e teatro cubano, né, sobre teatro negro brasileiro e cubano. E a gente encontraria assim, coisas pontuais, né? Mas tem uns livros da Eliana Diegues, que é uma pesquisadora mexicana bastante conhecida, eu acho, na cena latino-americana de modo geral, e tem livro traduzido dela aqui pela editora Sete Letras. Pelas Sete Letras eu sei com certeza, mas tem outras editoras também que já publicaram textos dela que não estão me vindo à mente agora. Mas a Eliana Diegues é possível encontrar traduções para o português de obras dela. Enfim, tem iniciativas espalhadas, assim, mas não tem, assim, uma coisa que eu posso te dizer, tem isso, vai ali que você vai achar um monte de coisa e tal, porque a gente tem que ficar catando. Né? Mas com certeza tem mais coisas que a gente não está lembrando aqui agora, mas certamente tem, assim. Sim, né? Infelizmente tem esse a gente ainda vive esse apagamento, né, ou essa dificuldade. Eu tenho visto, pelo menos na literatura, assim, nos últimos anos, editoras, principalmente editoras pequenas, editoras independentes, têm investido bastante em publicar autores, sobretudo contemporâneos, né? Acho que a gente fica um pouco atrasado com alguns autores, mas parece que agora estão saindo, tipo, muito mais rápido, né, os autores contemporâneos, né, em várias editoras. E eu acho que isso é muito bom, assim, né. Aí você me perguntou o que eu estou lendo, enfim. Eu estou preparando agora um projeto de mestrado e na literatura, e aí eu esbarro exatamente nessa dificuldade. Na hora de procurar bibliografia, é difícil, eu encontro coisas que não estão publicadas aqui, ou não estão editadas aqui no Brasil, né? Ou mesmo quando eu vou procurar teoria, né, o objeto de pesquisa raramente é América Latina, né, dentro dos temas que estou buscando, vou pesquisar gênero e masculinidade, enfim, e os objetos de pesquisa, o que está sendo analisado e discutido muito pouco na América Latina, né? Então, parece que em todas as áreas isso acontece, né? Mas, enfim, e o que eu estou lendo, assim, eu acho que é uma autora que eu gosto muito, uma antropóloga argentina, que é a Rita Segato, ela, não sei se ela ainda mora em Brasília, ela foi professora da UNB e tal, mas é estranho que parece que os livros dela não estão publicados aqui no Brasil, mesmo ela tendo sido professora aqui e tal. Mas é uma autora que eu recomendo, assim, né? Enfim, ela trabalha com questões de gênero e ela tem uma perspectiva política e que ela toca nas questões das masculinidades, né? E que é enfim, o que eu estou interessado em pesquisar e tal. É uma autora que eu leio e recomendo, não sei exatamente se está publicada aqui no Brasil. Mas é isso, eu acho que é buscar mesmo, infelizmente é assim, é pesquisar. Eu fui dar uma oficina sobre, eu acho que eu comentei isso até numa outra live, uma oficina sobre poesia latino-americana, e na hora de pesquisar, assim, eu queria misturar os clássicos com alguns contemporâneos, e aí quando eu
eu vou montar a lista lá e vou pensar nos autores, e praticamente só aparecem homens, né? E eu tenho que fazer um esforço descomunal para colocar mais mulheres, né? Eu tenho que meio que torcer um pouco o cânone, né? Para conseguir essa igualdade, ao menos a proximidade, né? Mas o apagamento é muito forte mesmo, né? Então, assim, as coisas não chegam na gente como chegam as coisas que estão em pauta, né? Assim, então, a gente... mas dá um nervoso, né? Porque a gente sabe que tem. A gente sabe que tem, e que muitas vezes, assim, né, as mulheres são pioneiras nas proposições, nas questões teóricas, nas invenções de linguagem, mas não chega para a gente, assim, né? Assim, o que chega para a gente são os caras. Não, e normalmente caras, enfim, brancos ou anglo-saxões, né? Tem essa discussão com relação ao prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel, que normalmente são homens que ganham, né? Esse ano foi uma mulher, enfim, mas continua sendo continuam sendo autores do hemisfério norte, né? Então parece que até quando é uma mulher também tem esse lugar de um certo apagamento da gente, do hemisfério sul, né? Sim. Então são coisas que precisam ser muito discutidas e debatidas, né? É verdade. E aí, enfim, dentro disso, assim, eu queria, para fechar, eu queria que vocês falassem, comentassem, enfim, vou deixar para vocês concluírem, fazerem suas considerações finais, né? E dizerem, enfim, o que estão fazendo agora, acho que vocês já falaram um pouco, né? Mas, enfim, para vocês fazerem as suas considerações finais aí, falarem onde é que a gente encontra vocês, sobre os projetos de vocês, a revista. Você pode falar um pouco, Daniela, da revista também, que a gente acabou não falando. Enfim, fique à vontade. Não esquece de falar do livro também, né? Vamos falar logo do livro? No livro, vamos até a gente faz assim. Ai, meu Deus, a câmera tá pra cá. Porque ao contrário. Ela é ao contrário. Eu tô aqui assim, ó, quase em cima da Clarice. Eu penso, nossa, tem que chegar para lá. Dá muito nervoso. Gente, olha, nosso livro está publicado pela editora Javali, que é uma editora de Belo Horizonte, que publica livros de dramaturgia contemporânea, teoria do teatro e traduções, né? E eles acabaram de lançar uma coleção nova de dramaturgia super atual, de dramaturgas e dramaturgos brasileiros. A gente fez uma versão bilíngue, português e inglês, para quem quiser também presentear seus amigos no estrangeiro com dramaturgia latino-americana. O livro tem um prefácio da Luciana Romagnoli, que é uma crítica e curadora de teatro daqui do Brasil, contemporânea e da minha geração, que é uma pessoa super bacana, super importante. E tem aqui esse registro do texto, do trabalho. Tem foto da peça, que era o que eu estava tentando achar, mas aqui. Então, tem foto da peça. A gente... quem quiser assistir a peça, ela está disponível online no nosso canal no Vimeo do Complexo Duplo. As fotinhas. As fotos são da Nitiama Macrini, lá de Brasília. No Vimeo do Complexo Duplo está lá disponível online, no mais futuro que passado, tem legendas em inglês, inclusive, para quem quiser indicar para os amigos de fora. Enfim, estamos nessa missão de colocar as mulheres latino-americanas circulando ali no mundo, né? Então, por isso, essa coisa da tradução para o inglês também. Bom, eu estou agora fazendo a Complexo Sul, né, que eu falei um pouco para vocês. Quem quiser conhecer mais, é só ir lá em complexosul.com.br. A gente tem programação até o dia 18 de dezembro. Quem quiser conhecer a revista Questão de Crítica, que é a revista de crítica que eu faço desde 2008, é questãodecritica.com.br.
E a gente tem também né, a página no Facebook e o blog da peça. Né? No Instagram que a gente vai agitar. A gente criou tarde o Instagram, mas a gente criou o Instagram. Sim, sim. E acho que é isso, né? Sim, sim. Deixa eu então aproveitar e recomendar, já que eu falei neles, tem esse grupo mexicano que eu acho bem bacana, o Lagartijas Tiradas al Sol. Eles vão fazer uma apresentação no Festival Cena Contemporânea de Brasília, que está acontecendo todo online, se eu não me engano, no dia 1º de dezembro, que vai ter um espetáculo deles, que acho que o título é Cada vez que alguém diz isso não é teatro, morre uma fada, não sei o que, alguma coisa assim. Não lembro do título da peça agora, mas vale conferir lá a programação do Cena Contemporânea. E também, daqui a pouco, começa no Rio de Janeiro, quer dizer, a partir do Rio de Janeiro, mas na internet, né? Então pode ser visto de qualquer lugar, a programação da Segunda Black, que é um projeto bastante importante aqui do Rio de Janeiro. Eles têm um patrocínio da Oi para fazer essa edição, então acho que é a partir da plataforma lá do Oi Futuro, que eu acho que vai ser a transmissão, mas de qualquer modo é só procurar aí Segunda Black, eles estão em todas as redes sociais e vão ter apresentações de espetáculos online, palestras, uma cobertura crítica, vai ser bem bacana. Então, vou aproveitar e dar aí a dica para o pessoal que quiser conhecer aí. Maravilha. Mais do teatro que está acontecendo agora. E Clarice? Bom, o que eu posso divulgar, além de... Bom, Teatro ao Redor no Spotify, se vocês quiserem, ou no Instagram também, e outros projetos em gestação, então, por enquanto tem a frente, né? Com certeza, a gente tem que falar disso, que a gente faz parte da Frente Teatro RJ, que é uma rede que reúne 22 coletivos da região metropolitana do Rio de Janeiro, e em ações e conexões, e também tem a Frente Teatro RJ para seguir ali no Instagram e acompanhar um pouco a gente no Facebook também. Ótimo. Gente, muito obrigado pela conversa. Obrigado por estarem aqui, falarem sobre o trabalho de vocês, a experiência de vocês, o conhecimento de vocês, compartilhar aqui com a gente. Bem, esse é o Clube de Leitura Leia Latinoamérica, por enquanto online. Não sei, segundo o Átila, a gente só vai sair dessa em 2022, não sei. Mas enquanto enfim, a gente está um pouco em casa, a gente vai se encontrando assim virtualmente, online, mas continuamos falando de literatura e de América Latina. Obrigado por quem viu. Assim, o vídeo fica disponível no Facebook, né? Hoje, normalmente as lives são no Instagram, hoje, excepcionalmente, a gente está aqui no Facebook, porque o Instagram não me deixa fazer live com mais de uma pessoa. Então, enfim, como éramos 3, estamos aqui, mas, enfim, obrigado a todo mundo. Muito obrigada, Wagner, por ter chamado a gente. Obrigada, tchau. Boa noite. Boa noite.